Melissa. Eu não conheci minha avó. Meu pai me disse que ela era feiticeira. Parecia uma mulher pequena, mas prestando um pouco de atenção, dava para ver que ela era enorme. Vestia-se com roupas lindas, tom sobre tom, puxado para o dourado. Tinha instrumentos especiais, folhas mágicas que usava para fazer poções que curavam de um tudo, até cabeça ruim. Meu pai me disse que ele um dia se machucou, feio mesmo, daqueles machucados tão feios que a gente nem consegue nem ver com os olhos abertos. Foi num pulo para casa e quando chorava, veio a avó para parar teu pranto. Ela passou a mão na sua cabeça, olhou no fundo dos seus olhos e ele nem precisou explicar nada. Ela virou de costas e entrou para dentro da cozinha. Ficou um tempão lá e não tinha ninguém que sabia o que tanto que ela fazia lá. Depois voltou segurando uma caneca cheia de alguma coisa que saía fumaça e disse: Bebe. Melissa, de Débora Medeiros de Andrade. Notas de escurecimento gerações, salve! Eu ofereço essa conversa para Renan Wagner, Elivelton Silva, Sandra Regina, Viviane Zaila e Débora Medeiros de Andrade. E também lembrando que esse nosso programa, ele tem a parceria com a nossa web rádio. Todas as terças-feiras, 20 horas, e quartas-feiras, às 17 horas, essa nossa conversa é reproduzida. E hoje eu chamo para conversar aqui para o nosso terreiro, para vir aqui, chamo para vir Cláudia Carvalho Menezes. Cláudia, bem-vinda. Chegue-se junto com a gente, querida. Bem-vinda. Boa Como está noite. você? Eu estou bem, e você, Plínio, como está? Boa noite. Bem-vinda, querida. Bem-vinda. Muito obrigado. Bem, muito obrigado por esse convite, Plínio. Sou eu que agradeço, Cláudia. Sou eu que agradeço. E já vou começar a te colocar na roda, Cláudia. Se apresente, Vamos. conte para você quem é, o que você está fazendo, conte as coisas. Bom, meu nome é Cláudia Carvalho Menezes, eu fui convidada aqui pelo Plínio, a gente foi intermediado pela Marli de Fátima Guiar, que é uma grande amiga, né, também escritora, e ela que possibilitou esse encontro, então muito obrigada a Marli e ao Plínio por esse canal. Quem sou eu? Né? Eu sou uma mulher negra, de pele clara, eu sou maranhense, de São Luís, e eu vim para São Paulo em 95, e moro aqui em São Paulo já há uns 20 e poucos anos. Bem, a pergunta assim, do Plínio sempre está relacionada com a escrita, quando que começa a escrever, né, como é que faz isso. Bem, eu já escrevia desde a adolescência, lá em São Luís do Maranhão, no colégio, aí eu participei do centenário do Manuel Bandeira com uma dissertação, e eu ganhei em segundo lugar do Maranhão, sabe? Aquilo me deu uma boa empolgada. Tá E bem. na época, eu fiz um cordel e foi bem divertido. E aí, assim, começa assim, essa vontade de escrever, de passar essas emoções que a gente sente, né? As alegrias, tristezas, encontros, desencontros. Bem, como eu falei, eu gosto de falar assim, da origem. Eu acho que esse canal é muito importante, tá, Plínio? Parabéns, porque é muito importante que a sociedade perceba o valor, a importância da literatura negra brasileira. E assim, eu estou encantada com o canal, eu tenho assistido, me inscrevi. Quando a Marli convidou, eu não conhecia bem. E eu achei. Aí eu fui conhecer o canal e fiquei assim, maravilhada. Como eu preciso aprender. Como é necessário, é urgente o seu trabalho. E eu aprendi muito. O que mais me choca nesses meus aprendizados, né, eu já conhecia, é claro, mas assim, é saber que a primeira escritora brasileira, Maria Firmina dos Reis, é maranhense, e eu só vim conhecer a Maria Firmina dos Reis depois da lei que obrigou, né, as escolas a estudarem a história da África, as nossas origens, nossos ancestrais, nossa cultura, e aí eu me deparei com assim, meu Deus, como eu, maranhense, gostando de escrever, vim descobrir a Maria Firmina dos Reis como a primeira escritora brasileira que publicou agora, recente, com meus filhos estudando, né, no ensino médio. E que potência. Então, eu estou grata, tá?
pelo seu trabalho e por estar aqui. Aí, voltando à minha origem, né? É, é, as pessoas têm muito essa questão da cor da pele, né? E quando a gente diz assim, eu sou negra de pele clara, eu sou parda, o pessoal se estranha, né? Há um estranhamento muito grande, né? Aí eu tenho que rememorar meu bisavô, seu Simplício, né? Lá no interior do Maranhão, e minha bisavó Polixena, que fizeram essa misturinha bonita e maravilhosa que é a nossa família, né? O meu avô Simplício, negro, minha avó Bisa Polixena, ela era branca, então teve um casamento aí multirracial e que deu a minha avó Silvia, e essa minha avó Silvia, ela gostava muito, ela escrevia, ela pintava, ela cantava, e sabe, essa ancestralidade é muito forte, ela adorava acrósticos, que eu também faço, quando faço meu filho, né, e foi muito interessante quando eu sou dentista de profissão, e aí quando eu chego na faculdade, no meu primeiro dia de aula, rodando lá pela Universidade Federal do Maranhão, eu vejo numa placa o nome da minha avó, sabe? É muito forte isso, né? E aquela mulher, né, negra, que tinha só o básico, aí casa, tem um monte de filho. Quando ela fica viúva, o que ela faz? Ela vai fazer o supletivo do primeiro grau, o supletivo do segundo grau, o vestibular e passa em artes plásticas. E está lá o nome dela na Universidade Federal do Maranhão, e isso é muito forte para mim. E ela foi, assim, um exemplo nessa parte das artes para a gente, sabe? Então, eu acho que, não sei se me apresento, eu sou essa mulher. Nossa, não, a apresentação é interessante essa história, assim. E aí, conta pra. Traz sua escrita, traz sua avó aqui pra gente, mas conta o que você veio fazer em São Paulo. E lembrando, com certeza você sabe, a Maria Firmina dos Reis, ela escrevia em jornais, né? E também fazia acrósticos, né? Fazia essas questões todas. Olha que engraçado. Então ela fazia, e ela também, como outras professoras, Ruth Guimarães, como outras negras, fazia uma questão de uma coleta desse folclore maranhense. Acóstico também, quem trabalhava muito era o Cruz de Souza, então é muito interessante isso. Né? Essas, eu acho também uma escrita muito bacana, muito interessante. Assim. Mas conta, você veio fazer o que aqui em São Paulo? Eu vim, na verdade, assim, eu nunca pensei em vir para São Paulo, não que eu tenho nada contra São Paulo. Mas, assim, na verdade, eu estava muito bem lá em São Luís, né? Mas o meu marido, ele é médico, né? O Benedito, e aí ele veio se especializar. E medicina é complicado, né? 2 anos de clínica médica, 2 anos de especialidade, aí vai fazer doutorado, sei lá. E eu fui ficando, aí fiz concurso público, aí fui ficando, fui ficando. Quando terminou tudo, a gente ficou, volta ou não volta? Aí a gente acabou decidindo ficar, já tinha uns filhos, essa questão do estudo, tá aqui em São Paulo, facilita bastante, né, para eles. Aí a gente resolveu ficar mesmo por aqui. Ah, legal, legal. Tá, então continue. Você tá aqui, veio por causa dos filhos, e essa sua escrita que teve lá? Como Aí a tá minha aqui em São escrita, Paulo? o que eu, assim, ela vem, aqui em São Paulo, eu brinco, né, que São Paulo, na minha casa da minha mãe, tinha um pé de manga rosa. E a gente tirava as mangas de vez e colocava elas abafadinhas para elas amadurecerem rápido. Uhum, Então eu brinco que São Paulo foi esse abafamento para amadurecer rápido. E legal. quando a gente é nordestino e vem para São Paulo, a gente tem as implicações dessa nordestinidade, né? Da nossa fala. Não tem como todo mundo. Você é da onde, né? Então assim, então, a gente amadurece porque está longe da família, amadurece porque tem um impacto, a gente amadurece porque as pessoas cobram uma postura ou não postura, né? Onde você pode ir, onde você não pode, onde você pode falar, onde você não pode. Então, a gente aqui mas eu aprendi a amar São Paulo, eu sempre disser assim, e agora? Eu assim, eu vou escolher São Paulo para ficar. Bebeu a água da Sabesp e não quer voltar, né? Sou boa. Não, é interessante informar para todas e todos que estão nos vendo. Né, eu também estou em São Paulo, então uma coincidência essa conversa está um pouco, né, tá em São Paulo, não de paulistas, mas tá de São Paulo, assim. É verdade.
Eu tenho, na verdade, muito carinho. Quando eu vim, aí fiz também meus cursos de especialização, passei em concurso público, aí você vai conhecendo as pessoas, e eu tive a sorte de encontrar pessoas que me acolheram, que eu tenho até uma brincadeira, eu tenho uma família em São Paulo, eu tenho minha mãe de São Paulo, minha irmã, meu cunhado, sobrinha. Então, a gente tem, né, assim, vai criando laços fortes, né? E como o amigo é o irmão que a gente escolhe, digamos assim, né? Então, São Paulo foi bastante acolhedor, né, em relação a muito. Eu posso dizer até que a minha madrinha do livro, né, a Maria Dulcinei da Silva, ela é artista, também dentista, ela faz parte de um coletivo, Mulheres de Utopia, e elas fizeram um trabalho lá do teatro que elas tinham que trazer um texto. E aí ela recita um poema dela, e todas as outras recitaram poemas e tinha um livro para mostrar, e ela não tinha um livro. E aí o livro nasce porque era assim, a Dulcinei, ela vira, mas eu preciso mostrar o seu livro no dia que a gente for apresentar a peça, todo mundo tem um livro, né? Então eu brinco, uma madrinha para esse livro, né? Porque ela já sonhou com esse livro, ele já estava no coração, na mente dela, porque que ela lembrou num repente, no ensaio lá do coletivo, e desse sonho nasce um livro. Ela acreditou em mim e acreditou no livro talvez até antes de mim, né? Porque o meu livro ficava num sonho distante, né? Um E, dia... então vamos dividir, né? Divida conosco esse sonho, assim. Declama alguma coisa desse seu livro, por favor. Então eu vou lá. Ó, eu acho que o livro todo, ele como é o que eu posso dizer? O livro, ele nasce das minhas inquietações, das minhas tentativas de explicar o que eu sinto, o que eu penso, né? E como eu encaro a vida. E eu sempre digo assim, a gente vem para a vida, ninguém perguntou se a gente queria vir, e quando a gente vai morrer também, a gente não tem esse controle. É um intervalo que está fora do nosso controle, o nascer e o morrer. E entre esse intervalo, a gente tem que tentar se encontrar, né? Ser feliz, fazer feliz, construir essa sociedade, esse mundo que a gente acredita. Então, eu brinco que a vida é um combate. Então, o nome do poema é Combate. Ó luta desigual é essa. Ocorre quando eu já não sei perceber o que há na minha ciência do eu. Ó luta de igual tamanho, que hei vencido poucas batalhas, mas tendo vitórias, já me glorio de saber-me eu. Ó luta sem par no mundo, essas dos conflitos meus, ora sou força, ora um fio, ora consciência, ora ó luta a que me impele a vida, veja bem quem és, teu ser, posto que tudo morre um dia, seja ao menos tu a pessoa que vai morrer. Bom combate, querida. Bom combate, bom combate, bom combate. Tá, o serviço. Esse livro saiu como? Como que foi a feitura? Saiu num sonho. Estava no sonho Saiu dela, do sonho. estava no seu coração, mas Tava no como que esse sonho virou papel? Eu tenho que falar então. Eu ganhei um curso com a Kel Laranjeira, que ela faz parte, ela coordena, ela é uma. É engraçado, ela. Como é que é? Lidera a Mulher, né? Ela coordena esse programa Lidera a Mulher. Ela é uma coach. Tá. E ela trabalha justamente com empreendedorismo feminino. E nesse curso, eu tinha que, em um mês, eu participei de um game, que ela faz uma gamificação com mulheres. Que mulher, ela coloca assim, a gente tem muita dificuldade de impor, a gente foi treinada para não falar, né, para se recolher, de certa forma, e ela vai trabalhar através desse game. Eu entrei no game e a gente tinha que realizar um projeto em um mês. E a Dulcinei me perguntando quando é que o livro ia sair. Então, aí eu disse, pronto, o meu projeto de um mês vai ser a confecção do livro, porque o texto eu tenho, a seleção, eu já tinha feito a seleção de todos os poemas, mas eu não me colocava, porque eu sempre achei, e na verdade, difícil de publicar no Brasil, né? Eu não sei se só no Brasil, mas assim, é caro, né? E eu considerei que era um sonho distante. Mas quando eu fiz o game, ela disse, não, você sonha, você planeja, você orça, você realiza.
E foi o que eu fiz. Aí eu entrei em contato com várias editoras, mandei o texto para várias editoras. É claro que, primeiramente, eu tentei fazer nas que eu poderia publicar sem um gasto prévio, né? E não obtive respostas. E eu entrei em contato com a editora Dialética, que eu achei muito interessante o trabalho deles, porque não publicamos, os livros não ficam editados fisicamente, ficam online. À medida que as pessoas compram, é que eles vão editando o livro. E isso é legal em termos de custos com a natureza, né? Porque só vai ser impresso o livro comprado, né? Não vai ficar aquele monte de livro que às vezes a gente não consegue vender. E isso barateia o custo da edição, né? E aí eu pude concretizar o sonho, o que é uma realidade, essa dificuldade financeira para publicar um livro, né? Sabemos, né? Sabemos, assim. Porque não é só a dificuldade financeira, né? É A ansiedade. venda, Ansiedade. Você vai chamar para a editora, acaba a gente ficando feliz quando a editora, a gente mandou, a editora fala, não está no nosso meio, não é conosco, você mandou. Por quê? Porque aquela que não diz, e aí fica naquele nosso lembrar que é o talvez, esse nos tortura muito, né? isso é Esse verdade. nos tortura. Não há problema nenhum de bancar. A ideia, né, eu volto a falar em todos os momentos na literatura negro brasileira, um dos marcos é o Caderno Negro, ele se financia, ele foi o pé na porta, já porque ninguém nos publica, nós vamos nos publicar. Perfeito, né? Perfeito. E isso é uma coisa que temos que fazer, então isso não é demérito, é uma situação que a gente pode trabalhar de É possível. diversas formas, né? Porque hoje também, não é só hoje, pela pandemia, temos muitas editoras, porém poucas editoras vou bancar, e principalmente escritoras e escritores negros também tem uma certa dificuldade em encontrar uma editora Sim. que não só o banque, mas o respeite, né? E aí a gente tem que sair, né, para ou financiamento coletivo ou concurso ou as nossas próprias custas. Não é demérito, mas é uma questão que a gente precisa lembrar de procurar, porque esse dessa editora é interessante, né? É uma ideia, tá? Você publica só o que você compra, joia, legal. Né, isso é interessante. Porém, alguns a gente quer levar o livro, a gente vai fazer uma feira, você quer levar o livro, né? Mas isso é bem bacana, bem interessante, né? Continue, por favor, querido. Nesse, nessa coisa da dialética, né, essa coisa assim, dessa publicação tem uma questão particular minha da dificuldade, né? A gente sempre, às vezes, quer a dificuldade de ter chegado na dialética, é a perfeição, a gente quer uma coisa do perfeito, né? E nessa busca do perfeito a gente vai adiando. E o que você falou é interessante, às vezes a editora não quer a gente, né? A gente não é vendável, né? Então, se eles não vão ter lucro, eles não vão querer, né? E é também uma forma de silenciar, né, as pessoas que têm que falar coisas que a sociedade não quer escutar, né? É, Então, é, são barreiras que são impostas, disfarçadas, mas que impedem que nós, de uma maneira geral, né, possamos escrever e falar o que a gente pensa. é uma falta de educação tremenda quando você discorda da convidada, né? Mas eu vou discordar. Nós Não, não, somos não, vendáveis. eu acho Não, nós ótimo, somos eu acho vendáveis. ótimo. Nós somos vendáveis, querida, porque nós somos Não, 56%. mas Para a editora que nós não somos, que ela não percebeu esse nicho, que somos 56%, né? boa Ela tem que atuação. ela tem que perceber isso, né? Eu só usei esse tratagema de discordar Perfeito, para a gente poder falar. Somos 56%, que é parte desse empoderamento nosso. Lembrar que a gente é perfeito, maioria. Se a gente partir para cima, a gente vence. É isso. Então a gente tem que perceber que a gente tem toda uma dificuldade, tem toda. A gente espera um pouco mais, eu espero. Eu espero uma coisa diferente de alguns negros, ou da maioria. Eu espero, né, muito mais dessa comiseração, espero dessas outras coisas. Então, a gente tem que trabalhar, mas lembrar que nós somos vendáveis. E as editoras prestarem atenção. Porque muitas em cima disso, vocês são vendáveis, essas coisas todas, também querem nos abusar. Então é perceber que a gente não pode assinar aqueles contratos que você vende a alma, né?
Não podemos assinar um contrato onde você tem que pagar a sua alma e a dele, né? A gente tem que perceber isso. Então a gente tem que se cuidar e nos conversarmos bastante, assim. Mas somos vendáveis, então olhem pra Por gente. isso o canal é importante. Com certeza. Isso, por isso o canal é importante, porque quanto de obras eu já conheci, né? Quanto que eu já aprendi com você, né? Eu já até repassei nos grupos uma aula que você passou, né, de introdução a essa literatura negro-brasileira, com as mulheres, e eu achei incrível, né? Então, é isso, a gente tem que divulgar, né, para sair do cânone, para poder a gente se expor, né? Porque nós temos muito o que falar, e com uma qualidade enorme e maravilhosa, né? Que não Lógico. precisa sair se branqueando, né? A Né? gente não precisa branquear nada. Não? Nem ficar invisível, nem querer ser neutro. É lembrar, eu tô com uma frase assim que eu tô repetindo, então E, quem está nos assistindo deve estar com o saco cheio, mas é lembrar que neutro só o shampoo, e olhe lá. Né? Só o shampoo. Nós não acho que existe, nem é. nós não existe literatura neutra, Não sabe? existe. Não Não existe. existe ciência neutra, não existe nada Não neutro, né? A existe. gente sempre vai tomar um partido, a gente sempre... Que bom que a gente tome o nosso, né? Exatamente. Então, tem esse olhar, tem esse escuro olhar para a gente poder fazer todas as coisas, essas coisas. E aí, nesse escuro, nesse momento de escurecimento, eu vou pedir para você declamar mais outro poema seu, assim, por favor. Pois não. Eu acho que tem um pouco disso que a gente está falando. Tem um poema, Meus Sonhos. Meus sonhos? Meus sonhos são os sonhos propostos e realizam a quem? Meus desejos? Os desejos sugeridos satisfazem a quem? Meus medos são os medos gerados, manobrados e protegem a quem? Meu eu é um eu objetizado. Meus sonhos, desejos, medos. Eu sou o que nem sei de mim. É Muito isso, legal. né? A gente Muito, precisa descolonizar nosso pensamento. Eu acho que é por aqui. é por aí, por aí. Querido, então tá. Você está falando dessa literatura, a gente quer ouvir esse seu livro, os seus. Mas aí, com esse seu conquistar a escrita, né? Conquistar a escrita, como tem sido, quem que você está lendo, como você tá ali, tem ajudado, nos ajudado sempre. Que você Tá. nos Bem, conta? a Marli, a Marli, ela, para mim, bem, a Marli, eu conheci a Marli na Juventude Operária Católica, quando ela participava da coordenação nacional, lá em 95, quando eu chego em São Paulo, né? E aí tem o movimento que ajuda a gente se encontrar, né? E eu venho redescobrir a Marli agora, em 2020, porque eles descobriram que o livro foi publicado, e aí eles fizeram um lançamento na pandemia online, e ela coordenou o lançamento online do livro, né? E eu vim conhecer a obra da Marli, né? Depois eu coordeno o lançamento do livro dela, também online, e aí a gente vê os palavras pretas, os cadernos negros, e foi uma avalanche né, de textos e de grande belezura. Aí, assim, é interessante, eu gosto de falar disso, né, porque, assim, essa questão racista, ela sofre algumas desinteligências por parte de quem não quer entender, que eu penso que é bem por aí, quem não quer entender, né, e no ano de também 2020, tudo na época da pandemia, né, teve um coletivo, a escola na escola dos meus filhos fizeram um coletivo antirracista dos pais, e eu entro, né, e eu achava que eu já sabia tudo, sabe, porque, puxa, eu sou nordestina, sou descendente de negro, eu sei tudo, eu sofro na pele, eu menos, meu marido é mais negro, né, porque tem no Brasil essa coisa do mais negro, menos negro, né, essa questão do branqueamento, e aí lá eu começo a ter contato com a Grada Quilomba, né, a Conceição Evaristo, a Lélia Gonzalez, e aí eu vou ficando assim, gente, eu não sei nada. Porque, na verdade, foi no seu programa, eu não me lembro qual foi, ela falou assim,
nós somos bolhas, nós temos que fazer a bolha encher e explodir. Eu achei ótimo essa, né? Porque a gente fica no nosso grupo e a gente pensa igual, mas é necessário essa bolha crescer e explodir. E eu acho que foi isso que veio acontecendo. Então, assim, esse contato foi depois da Marli, em 2020, aí vai, entra no grupo do coletivo, e aí eu vou lendo essas obras que vão me encantando, né? Não sei se Legal. respondeu. Não, instigou, porque nós estamos conversando, então é isso, né? É, Conversar assim, dessa formação. Porque é interessante isso, né? Do que a gente está conversando, desse olhar, desse momento de formação. O que nós precisamos? Porque né, não estamos prontos. Nem como escritores, nós temos que ler os companheiros, ler os parceiros, prestar atenção quem está escrevendo, vigiar, como diz, né? A gente tem que vigiar os nossos contemporâneos, ler os clássicos e vigiar os amigos, assim, que estão escrevendo coisas interessantes. Mas tem que ajudar essa nossa reflexão, que ela é, né? Ela pode ser ela é ampliada, né? importante. Estourar a bolha. É isso que a gente precisa fazer. Então, é uma conversa. É isso, tem que fazer. Porque tem que alcançar, ter cada vez mais um alcance, né? Esse alcance tem que ser maior, né? E também se divertir, né, querida? A gente tá escrevendo, tá fazendo suas outras coisas, né? Tá Sim, produzindo, a gente tem que se divertir. Parou, né? Parou, né? É luta é sim, é luta verdade. é mais, a luta não tá no fim, mas tem que ser divertido, a gente tem que se divertir. E principalmente porque essa escrita nossa, ela não, Alegria. ela não, ela tem que primar pelo tema, né? Pelo nosso olhar, mas também por Uhum. uma preocupação numa estética, uma preocupação de durar um pouco mais, né? Dela ter várias Sim. camadas, né? E os escritos têm várias camadas. Tem sido muito interessante isso. Vou pedir para você ler outra vez, querida. Por favor, leia alguma coisa. Agora eu vou te deixar em destaque para Sim, você, sim, sim. por favor. Então, tá bom. Eu também gosto de uma. É que eu acho que eu me lembrei do Dayo, né? É que ele falou assim que, que às vezes ele escreve, ele era uma pessoa muito alegre, mas às vezes ele tinha um escrito melancólico. Não sei se eu também vou por aí, um pouco nas minhas reflexões. Mas sim, é, eu não acho que isso é triste. Eu acho que é alegre. Crescer às vezes é difícil, né? Crescer, às vezes não, crescer é difícil, amadurecer. E às vezes a gente vai crescendo através de momentos difíceis, né? Então, vamos lá o poema, Crescer. Algo se quebrou, não há conserto, não há retorno e nem há reposição. Algo se perdeu, não há como reaver, não há como buscar e não há como esquecer. Algo não existe mais. No entanto, está bem vivo em mim. Mesmo sem conserto, retorno, reposição, mesmo que não possa reaver, buscar nem esquecer. Que da dor da perda possa surgir a esperança, que não se precisa reaver, buscar ou esquecer, nem consertar, retornar ou repor, e sim que tudo, perdido ou quebrado, faz parte da vida, para a gente se encontrar e se tornar inteiro. Potente, potente, potente. Potente mesmo. E é isso, né? É o nos formar. Nos formar, assim. Querida, quero que você leia, então leia mais, por favor. Leia mais um para a Por gente fazer favor. um intervalo para o nosso instante. Eu vou. Sim. Ó, há uma alegria implícita quando a esperança refaz os sonhos de quem nada mais espera de um amanhecer. Corre, voa, agita. É o germe que estremece lá dentro, gritando. Sempre há motivos, motivos para viver, motivos para ser feliz. Ótimo, ótimo. É isso, sempre há motivo. Deixa eu aproveitar e pedir para todas e todos que estão nos dando essa atenção, muito obrigado. Está nos ouvindo, está nos assistindo. Mas o que eu peço? Dê um like, né? Dê o like, assine o canal. Daí mais gente vai poder ver, ouvir essas histórias todas.
Comentem, porque tem toda uma questão do que eu não vou conseguir explicar dentro do YouTube, que quanto mais gente assina, mais gente faz, comenta, isso repercute um pouco mais. E é importante. Veja, nós temos vários trabalhos aqui, de ouvir o que a Cláudia está trazendo, de refletir, de criticar, né? A Cláudia, de criticar o nosso programa, de trazer, de comentar, mas é essa forma de contribuir. Essa forma que eu quero, essa forma que a gente precisa para contribuir. Então, assine o canal, comente, leve lá, faz todas essas coisas. Porque tem, né? Nós estamos com quase, né, 2 anos de trabalho, então tem uma contribuição muito legal. E tem pessoas maravilhosas, tem escritores e escritoras maravilhosos que passaram e passarão por aqui para vocês verem. Querida, vou pedir licença para você para a gente fazer uma estante preta agora, Por em favor. consonância, em discordância, mas uma estante preta interessante desses nossos assuntos, né? Então vamos lá. Sim. Beleza. O primeiro, o primeiro livro que nós vamos falar é Não, Ele Não Está, da escritora Maíra de Deus Brito. Ela fala que, infelizmente, meu livro está mais atual que nunca. O genocídio da população negra continua, assim como o extermínio da juventude negra. A autora Maíra é uma jornalista e que esse livro foi lançado em 2019, 18, perdão, e denuncia o assassinato de jovens negros pela mão armada do Estado. A ótica, no entanto, é de quem sobreviveu, as mães. Maíra diz: interessa saber quem são as mães que estão vendo as vidas de seus filhos abreviadas precocemente e de maneira tão violenta. Né? O livro é um fruto de um programa de pós-graduação em Direitos Humanos na UNB. Né? E ela afirma que foi desafiador encontrar uma linguagem que fosse ao mesmo tempo acessível e não totalmente fora dos padrões da academia. Ela costuma dizer que é um trabalho que ainda anda na corda bamba da linguagem. E é essa discussão que a gente estava tendo com a Cláudia, né? Onde você transforma essa dor em literatura, né? Não é testemunhos, não é uma reportagem, é literatura. Não, ele não está. A Pris Editora de Maíra Deus Brito. Vamos lá, o seguinte é: você morre quando esquece seu nome. Nessa mesma linha, né, pela Bissau Livro, o livro de Flávio V.M. Costa, ele também é um jornalista baiano, que usou a ficção para denunciar o racismo e a violência policial contra negros, é o segundo livro do Flávio. Né? Essa obra carrega experiências pessoais. Ele diz na abertura: sou um preto diferente porque nunca perdi um amigo para a violência. Nunca tinha perdido, quero dizer. O trecho inicial relata o assassinato de um amigo pessoal. Meu amigo de infância, Henrique, morreu assassinado em 2018 por traficantes do bairro que cresci, Pernambuês, um dos maiores de Salvador. Ele escreve: morto com mais de 10 tiros. Henrique inspirou o primeiro conto, Chorar um Amigo. Né? E é essa a ideia, onde você faz essas histórias, faz literatura e tem todo uma potência, né, para fazer refletir a todas e todos. A última sugestão dessa nossa estante preta é Atitudes Raciais de Pretos Mulatos de São Paulo, em 1945, de Virginia Bicudo. Virginia Leone Bicudo é filha de descendentes de escravizados e de uma imigrante italiana pobre, que nasceu na cidade de São Paulo em 1910. Ela se graduou em Ciências Sociais pela Escola Livre de Sociologia em 1938, sendo a única mulher entre os bacharéis. Virgínia passou a atuar como visitadora psiquiátrica no então fundado Serviço de Higiene Mental da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Foi professora de psicanálise, ingressou na primeira turma de mestrado, né, na Faculdade Livre de Sociologia e Política, né? Defendeu a sua dissertação em 1900, né? Essa que está assim, em 1945.
é um livro muito interessante para a gente saber esse momento, esse olhar, essa questão negra aqui em São Paulo, negra de pretos e mulatos, muito interessante. É essa a nossa sugestão de hoje, né? Desse nosso Estante Preta. E aí tá a Cláudia. Cláudia, que você me conta? Tá. E agora, para o nosso futuro, o que, que você nos traz? Assim? Seu microfone está fechado, querida. Não, é uma questão técnica. Eu acho que minha internet está estável. Tá? Você está me escutando bem? Não, estou escutando. Tem umas interferências, mas é normal, é esperado. Ah, ok. Eu acho que pensar no futuro é ressignificar também o passado, né? A gente precisa ressignificar esse passado. Então, eu tenho um poema que é Ressignificar. E ele diz assim: voltar atrás, refazer os caminhos e corrigi-los com o olhar reflexivo de quem já experimentou dores, erros cometidos. Isso é uma impossibilidade, voltar no tempo, para viabilizar uma escolha melhor. Realidade é acolher as consequências, minimizar as dores e encher-se de força para assumir o erro como aprendizagem e não paralisia. A chance de nova escolha como um compromisso de ser feliz. Beleza. É isso. A gente já respondeu, a gente já tem esse poema, assim. Tá, dá o serviço, por favor. Como que a gente consegue adquirir os livros? O seu livro, por favor. É pela editora Dialética, né? Aí, na verdade, também tá na Amazon, tem, na verdade, pela internet você consegue comprar o livro, mas é especialmente, né, seria pela Dialética, O né? título, Na editora Dialética, poemas. Inclusive, o próprio título é um acróstico. conta pra gente, vai dizendo, Né? pra pelo E menos ele está isso. escrito assim, vou. Poemas, ó. Porventura o ser humano existirá mais ou além de sua aventura em ser humano? Então já começa com essa inquisição, né? O que é que a gente veio fazer aqui entre o nascer e o morrer, É né? nesse intervalo, nesse pequeno Nesse intervalo, né? intervalo, nesse pequeno intervalo. Né, entre nascer O e que morrer. fazer? Legal, legal. Então a gente pode conseguir pelo site da Dialética essa questão toda. Ele foi lançado em 2020. 2020. Legal, legal, legal. Quando eu fiz, foi o primeiro livro, a gente brinca que é o primeiro filho, né? Assim, também uma experiência, e eu estou pensando, já estou em contato com a editora para eu colocar, porque assim, eu fiz uma seleção muito resumida e muito rígida, né? Dos poemas, eu acho que, então, estou pensando em fazer uma nova edição com algumas correções de algumas coisas que eu gostaria de estar alterando e acrescentar outros textos que as pessoas me cobraram. E não entrou esse, por quê? E aquele, por quê? E não, E eu então por achei que não faz um interessante essa outro livro? possibilidade. Arruma Isso, esse e faz um outro livro, querida. isso, isso. Eu acho que é Por muito interessante, aí. porque se a gente for fazer versão ampliada, vai ficar, né? É mesmo, é isso É, aí. faz um outro livro, faz uma outra coisa, porque daí é outra festa, e aí, porque você vai, né? Porque fazer, tô reeditando, não vou comprar porque eu já li o outro. Não, o novo livro é interessante. Pense sobre isso, assim. Tá, então também vou fazer pedidos, Penso assim. sim. E você tem poemas aí do seu próximo livro? Ai, ai, ai. Eu não separei, assim. Mas é o Eu caminho da acho que conversa, pois não. eu gostaria de ler um livro, tem uma senhora, teve um dia muito triste da minha vida, sabe? Aqueles dias que a gente vai se achando assim, a pior pessoa da face da terra. E eu estava indo para o trabalho e tem uma senhorinha da limpeza urbana que ela é muito fofa, né? Não trabalha mais perto lá do serviço, mas a gente ficou amizade. E ela
estava lá toda linda, 6h30 da manhã, toda maquiada, e o nome dela é Dona Nena. E a gente começou a amizade, porque eu estava me sentindo assim, a pessoa mais para baixo. Ela me deu um sorrisão, me deu um bom dia e animou minha vida. E o nome dela é Dona Nena, então eu sempre faço homenagem para ela, né? E eu fiz esse poema para Dona Nena, né? Dona Nena, há dias em que a tristeza emudece a alma, o sentido se vai, um vazio se faz, e numa manhã destas, cinza, desculpa, e numa manhã desta cinza visão da existência, tudo pode modificar, porque sempre há pessoas cujo brilho e luz irradiam alegria e irradiam sentido, né? E a Dona Nena ficou assim para mim como aquele exemplo de uma mulher forte, guerreira, que estava ali, ainda alegrou meu dia, e ainda tinha um bom dia para dar. E as pessoas são incríveis, sabe? O ser humano é incrível. Acho Com que certeza. escrever é isso, né? Escrever também é isso. Eu fiquei curioso numa questão que é bem interessante assim você nos trazer. Você colocou que você descobriu a Maria Firmina, que deve ser um choque, né? Você fala, sou do Maranhão e nunca ouvi falar dela aqui que eu estou ouvindo, com seus filhos. Mas conta Sim. para mim, e aí como você está trazendo essa questão negra para seus filhos? Como você está trabalhando isso e a literatura disso tudo? Ah, Curiosidade eu aqui, acho né? isso. Eu acho assim, quando eu entrei no coletivo antirracista, o meu marido disse assim, você não me representa. Porque ele é mais negro do que eu, e ele diz, você nunca sofreu o racismo que eu sofro. E é fato, né? Porque, e às vezes, quando eu digo que eu sou pardo, o pessoal diz, não, você não é parda, não, você é branca. Dependendo do lugar que você está. Olha como tênue, né? É delicado o assunto. Então, e nossos filhos são uma misturinha bem bonita, o Pedro e o Tiago. Então, assim, a gente sempre trabalhou isso, eu acho que a coisa mais forte é você reconhecer sua ancestralidade, sempre falar dela com muito carinho. Então, eu falo sempre dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus pais, e eu trago isso. E a avó do meu marido, que eu amo, a dona Pedrolina, já é falecida, e era aquela mulher negra, forte, aquele exemplo de vida. Então, assim, eu acho que na nossa família, eles são empoderados da sua origem. Então, eu acho que isso é formidável, né? No colégio, o meu filho caçula de 13 anos, ele está fazendo numa peça, e ele, que estão trabalhando essa coisa do bullying, de racismo e também de gordofobia, que eu achei engraçado eles fazendo, e ele é o ator principal, porque nas escolas paulistas de maior nível, né, assim, para eles estudam no CSL, tem pouquíssimos negros, né? Então, ele está lá representando, e todo orgulhoso, sabe? Todo feliz, assim. E, Parabéns. e, assim, nos debates também, eu fiquei até sabendo, assim, essa semana, assim, olha, teve um aluno do tal ano tal que falou que estava muito empoderado da sua origem. Isso eu fiquei muito feliz, porque eu acho que é isso, sabe? Não adianta mudar fora, tem que mudar dentro, né? Eles têm que é como a Grada Quilomba fala, eu acho tão formidável, né? Quando ela fala das fases, né? E quando chega a identificação, descolonização, eu tenho que me identificar e eu tenho que me valorizar essa minha origem, porque ela tem valor. Não importa, né? Porque eu tenho valor. Eu tenho que deixar de escrever o outro. Eu tenho que ser o autor. Exatamente. Falar um pouco dos bastidores nossos, né? A gente estava discutindo sobre essa escrita mesmo, né? Nós vamos contar as nossas histórias e vamos nos valorizar. Nós temos cabelos bons, nós temos uma Isso. escrita boa, nós Sim. temos, nós temos uns precursores que Maravilhosa. é você imaginar que, pô, como Exu, a gente tem Machado. Machado de Assis, Lima Barreto, Cruz de Souza, Linneu Guedes, quer mais? Como Eba, sabe? A gente tem Ruth Guimarães, Maria Firmina, Alta de Souza, né? Então tem, né? Abdias do Nascimento, Solano Trindade, olha só, olha quanta gente boa tá na nossa Né? frente, assim, e abrir os caminhos. Quanta gente boa. E eu vou dizer uma coisa, também a Carolina, né? Eu li o livro dela também, como a atividade do meu filho, e eu fiquei incrível, porque ela só estudou até a segunda série do primário, e com toda aquela maneira de escrever, daquela idade,
ela tem uma potencialidade, eu assim, gente, eu li o livro dela assim, rápido, porque é empolgante, a gente quer ler, a gente quer entender, a gente quer saber, que poder, que inteligência, né? Por mais que tivessem tentado tirar dela, não tiraram isso, aquela consciência que ela tinha de si mesma. A sua história aí é incrível, né? E como, mais uma vez eu repito, né? Como a gente está tolhido disso? Como? Não, Né? e principalmente assim, Carolina é outra redução. Ela foi potente por anos, ela foi que mais vendeu, só que ela escreveu muito mais do Caderno de Espelho. Uhum. O Caderno de Espelho é um livro só, né? Carolina Sim, sim, escreveu, ela escreveu como é Machado de Assis, ela escreveu poemas, prosas, contos, peça de teatro, diferente do Machado e mais do que Machado. Ela fez música, ela gravou no LP, né? E a Carolina também, ela sempre quis ser escritora. Então ela batalhou por isso. Ela quis ser escritora, né? Então ela também é um paradigma muito legal, muito importante mesmo, né? eu vou dizer logo, parabéns. Eu tenho aprendido muito com o canal de esclarecimento. É essa a função Verdade. do canal mesmo, é essa a função do canal. Essa. É essa a função do canal. É a função dos mais velhos, né? E quem me conhece, estou repetindo muito hoje, é a função nossa dos mais velhos cuidar dos mais novos. E é isso, né? O que é? Contar o que a gente sabe para nós Receber. sabermos mais. É essa a ideia. Sim. Assim. Querida, eu vou pedir licença para você, né? Para a gente poder ir um pouco mais para frente, fazer algumas outras coisas, mas aí vai preparando mais alguns poemas para a gente poder, para você poder declamar para a gente, assim, por Sim. favor. É lembrar que no nosso próximo encontro, na semana que vem, nós vamos ter aqui para conversar e trazer o Aciomar de Oliveira, né? Então ele vai estar aqui para falar dessa prosa dele, dessa questão dessa negritude dele, dessa desse olhar dele todo também, que essa conversa vai ser tão deliciosa quanto está sendo com a Cláudia Carvalho Menezes. E eu volto a pedir para todos, vão lá, critiquem, comentem, né? Faça essa história rolar aí mais para frente, assim. A gente tem bastante coisa para falar. E aí, sua vez, Cláudia, declame para gente. Então, vou declamar um poema que foi escrito por conta de uma amiga minha que falou de uma primeira paixão que ela teve na adolescência. Ela era da Paraíba, teve que vir com a família para cá, e ela teve que deixar esse namorado, esse grande amor da vida dela, e que ela tinha um sentimento, né? O que poderia acontecer quando ela voltasse? Esse sentimento foi tão... Essa poesia que fala do primeiro amor. Quando te ver novamente e meu coração tremer de pavor por ter te esquecido ou por te querer muito mais, ainda assim, não serei a mesma pessoa que te amou, apesar de te trazer vividamente como uma relíquia que eu guardo no esconderijo secreto do meu ser, ou como uma saudosa lembrança do calor do colo que um dia me aconchegou. Que legal, E querida, que ela legal. compartilhou esse sentimento, né? Sai, né? Quem migra entende, né? Quem migra entende, quem migra entende. E aí, assim, querida, estamos nos nossos momentos finais hoje. A gente está fechando essa conversa. Antes você vai da sua despedida, você vai declamar mais um de despedida. E eu quero, assim, agradecer, né, sua gentileza, sua paciência e, né, de ter vindo. E foi tranquilo, né? Nos divertimos, querida. Muito Sim, obrigado. sim, sim. Eu agradeço muito, tá? Essa oportunidade. Agradeço novamente, lembro da Marli, porque, né? Ela permitiu essa possibilidade que eu agradeço. Para mim foi incrível. Eu não sei para você, para quem vai estar escutando, mas assim, Você vai para ver mim os está sendo. likes e as visualizações. Você vai ver. É, não, mas tudo bem.
Bem, hoje foi um dia de neblina. Eu também escrevo sobre São Paulo. São Paulo, ele tem uma paisagem muito bela, né? Então, eu vou ler um poema que fala de hoje, né? Eu vou ler dois, tá? De São Paulo, tá? São Oba! Paulo Rosa. Eu gosto tanto de São Paulo. São Paulo Rosa, alegre e colorido dos ipês, nas ruas, praças e cemitérios, deixando o inverno para além do cinzento, para quem da nostalgia do verão que se foi. São Paulo roxa, marcante tom dos ipês, seja no céu ou nas calçadas, impossível se abster da energia que indica a renovação. São Paulo amarela, de outros ipês, que tornam o chão passarela atapetada, de esfuziante cor da luz e do calor. São Paulo, sempre colorida, para o olhar entusiasmado com a vida que floresce. Legal, legal, legal. Na Avenida Brasil, que eu passo todo dia lá para sair de Pinheiros para ir para Santo Amaro, né? Tem uma palmeira e uma árvore que foram plantadas tão juntinhas e a palmeira não desenvolve. E aquilo sempre me chama atenção. Eu passo já mais de 20 anos ali e aquela palmeira não cresce. Então, um poema para essa situação, né? Esse estado. O poema se chama Espaços. Na altura do número 1193 da avenida de um país inteiro, há um encontro de espaços não definidos entre uma árvore e uma palmeira. Não entendo quem as plantou. Percebo, no entanto, a proximidade mais perturbadora do canteiro, a da árvore e da palmeira. Pobre palmeira, parece estar morrendo. Será que é por suas folhas não alcançarem o sol? Ou por suas raízes disputarem o solo? Enfim, dia após dia, passo ao lado do canteiro da avenida do país inteiro e testemunho um importante ingrediente da vida: ter espaço para se desenvolver, um lugar ao sol, um lugar ao sol. Legal, legal, legal. Cláudia, agradeço a gentileza, agradeço a todos. Muito obrigado, Todas, querida. Beleza. eu que agradeço. A todas e todas, muito obrigado pela atenção. Estamos aqui semana que vem para outra conversa. Obrigado. Deixe seus comentários, vamos divulgar. Cláudia Carvalho Menezes. Até, tchau. Tchau, tchau.